Homem ganha 7 milhões na loteria e quase morre após festejar sem parar. Preste atenção, essa é uma das notícias que você precisa ouvir e tirar lições para aprender. Vamos lá. Diz o texto da notícia que Adam Lopes, de 39 anos, foi levado ao hospital universitário na Inglaterra após comemorar o recebimento de um prêmio de quase 7 milhões de reais, equivalente em dinheiro aqui do Brasil. Segundo a BBC, o homem relatou que antes de ganhar o prêmio, ele possuía apenas R$ 85 na sua carteira e trabalhava como operador de empilhadeiras. Com o dinheiro da loteria, Adam decidiu abandonar seu emprego e passou a festejar sem parar durante 3 meses. Ele disse: "Larguei meu emprego e jamais deveria ter feito isso. Perdi a estrutura da minha vida e do meu cotidiano. Foi uma completa desconexão com a vida que eu estava vivendo." Após 3 meses de comemoração intensas, o ex-operador de empilhadeiras chamou a ambulância para o hospital, onde foi diagnosticado com embolia pulmonar bilateral. Ou seja, de tanto beber, de tanto curtir, de tanto festejar, de tanto comer, ele foi parar no hospital e quase morreu. Segundo os relatos médicos, o processo de recuperação de Adam pode durar de 6 a 9 meses. E ele vai precisar do dinheiro que sobrou para fazer agora o seu tratamento médico. O que é a lição? Por que eu estou trazendo isso para você? Nós vemos e aprendemos nesta lição, nesta notícia, que o que a palavra de Deus ensina se aplica universalmente a todas as pessoas, não importa a crença, credo, raça, não importa. Mas aplica o quê? A pessoa que cresce sem estrutura, que ganha alguma coisa sem estrutura, sem capacidade para ter aquilo se torna, em vez de bênção, maldição para a sua vida. A palavra de Deus fala isso. A bênção antes do tempo, ela se torna maldição. E o jovem Adam, ele disse: "Eu perdi a estrutura." Não, ele não perdeu. Ele nunca teve. Ele nunca teve estrutura para lidar com aquela quantidade de dinheiro. Então, sem estrutura, ele passou a festejar, a gastar tudo. Como o filho pródigo na Bíblia, que nós entendemos na parábola do Senhor Jesus. Ora, a palavra de Deus fala muito claramente, tem um provérbio lá que diz assim, preste muita atenção, Provérbios 20 e versículo 21. "A herança que no princípio é adquirida às pressas não será abençoada no seu fim." Ou seja, aquilo que as pessoas tentam apressar, normalmente sem estrutura, sem capacidade, sem condições de administrar, aquilo se torna uma maldição. É o que a gente vê não só com respeito ao dinheiro. A maioria das pessoas que ganha na loteria e era pobre, voltou a ser pobre. Porque não tinha estrutura. A pessoa ganhou um dinheiro de repente. Quer dizer, ela não construiu uma riqueza. Então, logo, ela não sabe o valor. Ela não construiu. Ela sabe o valor do quê? Do bilhete da loteria. Ela sabe quanto ela pagou pelo bilhete. E quanto ela gastava na loteria até ganhar. Isso ela sabe. Mas o valor de construir aquele montante que ela ganhou, ela não sabe. Ela não passou por aquela experiência, ela ganhou. Caiu no colo dela. Então ela não tem estrutura para, se não receber, se não buscar especialmente, né, esta orientação, ela vai provavelmente desperdiçar aquilo que ela ganhou. Quer dizer, é curioso que a maioria das pessoas que joga na loteria ou que joga em qualquer jogo de azar, apostas e tudo mais, que espera ganhar um bolão, né, espera ganhar um montante
de dinheiro, pensa assim, não, se eu tiver esse dinheiro, pronto, vai resolver meus problemas. A minha vida vai mudar, eu vou resolver todos os problemas que eu tenho, vou ser outra pessoa. Mal sabem elas que aquilo vai se tornar um outro problema na sua vida. Então, a pessoa ganha de repente o dinheiro, não tem estrutura porque nunca trabalhou para ganhar aquilo, não sabe o valor, não sabe o que fazer com tanto dinheiro, pois nunca teve na mão, ela acaba desperdiçando. Você vê isso acontecer aos montes, são muitos exemplos ao longo da história. Mas não é só dinheiro, como eu dizia. A pessoa, por exemplo, conhece a outra no trabalho, na balada, na escola, na rede social, no aplicativo. De repente ela se apaixona, nasce aquela paixão fumegante e a pessoa então vai morar junto com ela. Ela se muda, deixa tudo, muda para outra cidade, muda para o outro lado da cidade, muda de casa, vai lá, mal conhece a pessoa, não precisa de namoro, não precisa de noivado, não precisa de pedido de casamento, não precisa de aprovação dos pais, não precisa de ninguém. Simplesmente o seu coração. Ela encontrou a pessoa e disse, é esta. E ela vai lá e naquela paixão avassaladora ela se une à outra, vão morar juntas. Daqui a pouquinho começam os problemas. Daqui a pouquinho ela quer fugir, ela está procurando uma porta de saída para fugir daquele relacionamento. Por quê? Porque não conheceu a pessoa, não fez o trabalho certo, pulou todas as fases, atropelou tudo, deu ouvido ao que não deveria dar ouvido, que era o seu coração, não deu ouvido a quem deveria dar ouvido, que é o pai, a mãe, as pessoas que a amam, que a conhecem, que a consideram, ao juízo, à razão, não deu ouvidos. Então, de repente, ela quis tomar posse daquela pessoa, daquele amor, que ela chama de amor, não é amor, é paixão. E aí, estragou toda a sua vida. E às vezes já tem um filho, né? Às vezes perde até a vida por causa disso. Porque não conhecia a outra com quem se relacionou. Então isso acontece no dinheiro, isso acontece nos relacionamentos, isso acontece muitas vezes na igreja. Às vezes a pessoa na igreja ela se empolga na fé. Ela se converte, entre aspas, ela conhece Jesus, ela veio de um mundo perdido, um mundão perdido, onde ela só apanhou do diabo. Chega na igreja, ela encontra um ambiente de paz, um ambiente de apreciação, de acolhimento, e ela, entre aspas, se converte, se entrega para Jesus, e de repente ela diz, essa é a minha igreja, Jesus é tudo para mim, eu só vou servir Jesus pro resto da vida. Ela então se entrega, começa a ajudar na igreja, fazer trabalhos voluntários, porque ela está maravilhada com aquilo que ela descobriu. E aí o que acontece? Passa aquele período da paixão, ela começa a notar que as pessoas na igreja são pessoas comuns, são as pessoas que ela achava que eram anjos. O pastor é um anjo, os obreiros, os oficiais da igreja são anjos, olha só, são pessoas santas e tal, e quem serve a Deus é santo, mas um santo de carne, que erra. E dentro da igreja há pessoas falhas também. Nenhuma igreja você vai encontrar no mundo onde você não encontre falhas. E se existia essa igreja, no momento que você chegar lá, ela vai deixar de ser perfeita, porque você é cheio de falhas. Mas não existe essa igreja. Aí a pessoa, depois daquele primeiro amor, daquela paixão pela palavra de Deus, ela começa a olhar e ver os defeitos dos outros. Eu vi fulano fazer isso, fulano me decepcionou, o pastor me decepcionou, a esposa do pastor me decepcionou, o membro me decepcionou, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu contratei uma pessoa da igreja para trabalhar comigo, ela me roubou, eu fiz negócio, fiz sociedade com um amigo da igreja, ele depois me deu um golpe. A pessoa, quer dizer, ela foi com sede ao pote, não se preparou, não desenvolveu a fé para suportar injustiças, provas, para suportar decepções,
que acontecem aos montes. A Bíblia não esconde nada disso. Se você leu o Novo Testamento, especialmente as cartas, né, o livro de Atos dos Apóstolos em diante, se você leu o Novo Testamento, você vai se familiarizar com decepções. Paulo teve decepções, Pedro teve decepções, todos os heróis da fé tiveram decepções no meio da igreja. Nós falamos este domingo no Templo de Salomão que Abraão, por exemplo, era um homem que creu solitariamente. A fé de Abraão era uma fé solitária. A maioria das pessoas ao seu redor, durante os seus 100 anos servindo a Deus, a maioria não creu em Deus no início. Algumas vieram a crer só no final. Então, a fé verdadeira é uma fé que tem que estar pronta para passar por tribulação, por deserto, por injustiça, por perdas. Mas muitas pessoas que abraçam a fé rapidamente, uma fé emotiva, elas não têm estrutura para perder nada. Aí decepcionam-se, saem da igreja, saem falando mal, e aí ficam lá fora da igreja, desigrejadas, dizendo assim, eu não vou para a igreja não, porque a igreja está cheia de hipócritas. É ou não é verdade? Assim, as pessoas vão vendo suas bênçãos, suas heranças adquiridas às pressas, se tornarem maldições. Meu amigo, minha amiga, entenda que o caminho de Deus é um caminho de luta. Tudo que nós construímos que tem valor na vida é construído por meio do sacrifício, por meio da luta. Se você quiser ganhar dinheiro rápido, você está mais suscetível a golpes. E se você ganhar o dinheiro rápido, você provavelmente vai se enrolar com esse dinheiro. Seja por loteria, seja por algum esquema mirabolante, você vai se enrolar. Porque você quis ficar rico sem muito trabalho. Se você quiser um casamento, um relacionamento rápido, a mesma coisa. E tudo que você quiser apressar na sua vida, atropelando os passos necessários de sacrifício, de luta, de empenho, para construir uma base sólida, você vai construir aquilo só para vê-lo desabar sobre a sua cabeça. Então, não fuja do trabalho, não procure atalhos. Faça as pazes com o sacrifício. Tenha paciência, porque a palavra promete, aquele que é fiel no pouco, aquele que é fiel no pouco, aquele que faz as pazes com o pouco, sabe viver com o pouco, tenha paciência de desenvolver o pouco, este sim vai ter estrutura e a bênção de ser colocado sobre o muito. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.